Boa noite ou boa tarde, que o tempo vai avançando, as estações vão sucedendo e vamos tendo cada vez mais tarde a esta hora do que noite, propriamente. Portanto, prestes a começar. Ora, vamos retirar aqui o som que foi esquecido e agora já está. E fazer aqui a outra operação e já veremos como fica. E sim, está quase. Quase está. Quase fica. E vamos lá. Boa tarde. Obrigado mais uma vez por estares aí. Quando chegares, quando estiveres, para ti que ainda não chegaste, já vejo aqui algumas pessoas. E hoje, como sempre, eu vou falar-te sobre um ângulo, uma perspectiva, um ponto de vista sobre viveres o teu propósito, o propósito da tua vida, seja em termos individuais, pessoais, teus, como em termos de organizações. E, portanto, o que vai acontecer aqui é que eu vou, mais uma vez, tentar dar mais uma camada, apresentar mais uma nuance, a partir de uma frase que é o título desta transmissão, Revoluções Propositadas é o título de hoje. E a partir desta frase, desta nuance, então, ajudar a que nos aproximemos cada vez mais do núcleo disso que é vivermos a expressão autêntica daquilo que somos, seja individualmente como pessoas ou nas organizações das quais fazemos parte, seja a família, seja a comunidade, o bairro, a empresa, qualquer organização na qual sentimos que fazemos parte, que estamos vinculados de alguma forma, incluindo o país, o planeta, porque não, a humanidade. E já apresentei várias diferenciações que acho que fazem sentido, que possamos usar para, então, sermos cada vez mais conscientes das múltiplas camadas, dos múltiplos substratos que contribuem para a nossa sensação de que estamos de facto a expressar a nossa autenticidade no melhor e de que essa autenticidade cumpre algo maior do que nós e sentimos que estamos a deixar a nossa marca, que estamos a deixar o nosso legado, que estamos a transmitir, a passar o testemunho para as gerações vindouras, para as gerações, incluindo aquelas que já existem, obviamente, e que estamos de facto a participar na criação de algo melhor, de uma parte, por mais ínfima que possa ser, ou por mais grandiosa que possa parecer, do mundo, que é transformada com a nossa iniciativa, com a nossa presença, com a nossa entrega, no melhor da nossa capacidade. A perfeição é um ideal, na prática não existe, exceto, e este é um grande exceto, este é um grande parênteses, na nossa própria experiência de certos momentos que nós sentimos que nada falta ali, e isso para mim é a perfeição. O nascimento de um filho, um belo ato de partilha de amor com outra pessoa, uma belíssima bica, por exemplo, num café. Seja o que seja, qualquer experiência pode ser, então, essa plataforma de expressão mais autêntica daquilo que somos e de vivermos essa perfeição codificada dessa mesma forma e transcendendo mesmo as categorias conceptuais. É claro que estamos aqui, eu estou aqui a usar de palavras, estou a falar sobre algo que pode ser um tanto ou quanto difícil de agarrar, entre aspas, fugidio de considerar, de contemplar, mas na realidade conseguimos aqui dançar a dança do paradoxo entre falar daquilo que não pode ser falado e ao mesmo tempo apresentar alguns postos de sinalização que nos permitem chegar lá mais perto. E portanto, revoluções propositadas, o que é que isto me suscita? Em primeiro lugar, partimos sempre da mesma definição do propósito, que é a expressão mais autêntica daquilo que somos, mais verdadeira, que mais nos gratifica, não só em prol de nós, como em prol de todos os outros que façam parte não só do nosso meio, como, e já temos cada vez mais noção disso, especialmente nestes tempos de Covid-19, de que todas as nossas iniciativas, todas as nossas atitudes, comportamento, podem ter e têm, de facto, um impacto em todas as partes do planeta às quais estamos conectados. E isso, obviamente, é mais evidente em alguns contextos, como, por exemplo, aqui numa rede social, em que, naturalmente, podemos interagir com quaisquer pessoas que façam parte da nossa rede onde quer que a gente esteja. O que nos diz a ciência convencional, e sempre nos disse a ciência ancestral, é que tudo está interligado, todos estamos interligados
e as nossas escolhas, as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, emoções, atos, palavras têm um impacto em todo o tecido da existência. E, portanto, estamos a co-criar o mundo a cada instante com as decisões que tomamos na multiplicidade de ladrilhos onde nos movemos, onde colocamos os nossos pés, literal ou metaforicamente. O conceito de revoluções aponta para quê? Aponta para, a definição do dicionário fala em mudanças súbitas e profundas, que acontecem, e a definição aponta mais para os níveis social, política, etc. Mas nós também podemos pensar em revoluções súbitas e profundas na nossa dimensão individual e nas nossas próprias vidas. E noutros agregados que não apenas o agregado social e o agregado político enquanto tal naquilo que fomos habituados a pensar dessa forma. Certo? Mas também podemos pensar dessa forma. Aquilo que é o meu convite é que pensemos nas revoluções que nos são mais próximas e que de facto fazem sentido que a gente considere. E convido-te a que participes, que coloques o teu comentário, faças a tua questão. Tudo aquilo que tu entenderes colocar aqui é um contributo que estás a dar para que esta emissão seja de facto verdadeiramente participativa e que estás a criar em conjunto com as palavras que estão aqui a ser emitidas, neste caso por mim, mas estarás a orientar a perspectiva e estás a fazer uma proposta de orientação no sentido de que estas palavras e que estas expressões se manifestem na direção que mais possa servir e àquilo que tu precisas neste momento. É para isso que isto existe. Feito este parênteses, então, o que faz mais sentido para nós pensarmos em termos de evolução, para mim, é evidente que será sempre numa ótica de aquilo que nos é mais imediato. E aquilo que nos é mais imediato começa por nós mesmos. Não é? Ajustando a nossa própria... Como é que podemos fazer ajustes profundos e o mais breves possíveis na nossa própria percepção? Como é que podemos revolucionar a nossa consciência? Como é que podemos revolucionar, obviamente, as condições da nossa vida? E claro, aqui a ideia mais imediata é pôr fora de combate aquelas coisas que a gente não gosta na nossa vida. Aquelas coisas que a gente preferia que não existisse, que fosse diferente. E como é que fazemos isso? Em primeiro lugar, acho que só é possível fazer uma revolução, a esse nível, de mudar súbita e profundamente coisas que preferíamos que fossem diferentes na nossa vida, aceitando que, em primeiro lugar, temos de olhar muito bem para essas mesmas coisas, temos de considerar como é que essas coisas se estão a manifestar na nossa esfera de influência para que nós as queiramos mudar. E depois, obviamente, e se calhar pode não ser assim tão óbvio para algumas pessoas, aceitar que se calhar para chegar a uma revolução tem de haver uma evolução. Antes de colocar lá o R da revolução, antes de poder haver um rasgo, o R também aponta para isso, não é? Antes de poder haver o rasgo súbito da tal mudança profunda, que subitamente acontece, se calhar tem de haver um processo que envolve uma paciência e uma resiliência que nos trazem, então, para um caminho onde já estamos bem mais a jeito para que essas revoluções, essa revolução que nós queremos que aconteça. E se calhar até pode ser, e eu acredito profundamente que é, na maioria das vezes nas nossas vidas, as mudanças e as revoluções nas nossas vidas acontecem como as cerejas, porque na realidade são um sintoma de um processo mais profundo. Eu estou a falar em termos externos. O que acontece muitas vezes é que a pessoa muda de emprego, depois também tem alterações nos relacionamentos, amigos, às vezes muda de localização, de alojamento, de onde mora. Há todo um conjunto de mudanças que parece que se orquestram para acontecerem todas em simultâneo ou pelo menos muito próximas umas das outras e tem a ver com uma base mais profunda que está em mudança dentro de nós e que subjaz a esses mesmos palcos que aparentemente são múltiplos, mas emanam de uma base comum. E agora estou a ver aqui, e não me levem a mal, estou a ver aqui Lourdes, estou a ver Julieta, bem-vinda mais uma vez, totalista, indefectível, obrigado, mais uma vez.
Por favor, coloquem as vossas questões, participem, perspectivas sobre o que é que vocês encaram como sendo a revolução. O que é que para vocês é uma revolução propositada? Têm a noção de ter havido alguma revolução propositada na vossa vida? Uma revolução que tenha colocado cá para fora a expressão mais autêntica que és, ou que achaste que eras naquela altura? Que revolução foi essa? Ou que situação foi essa? Ou que revolução gostarias que acontecesse agora? Melhor ainda. Podes escolher uma das questões e responderes ou comentares. Não necessariamente responder. E, portanto, essa questão de vermos vários tipos de manifestações diferentes, ou sentirmos vários tipos de pressões em áreas que parece que são diferentes da nossa vida, seja o trabalho, a profissão, os relacionamentos, a moradia, o lar, a família, na realidade podem estar a ser um sintoma ou sintomas diferentes de uma mesma causa, de uma mesma origem. Uma mesma origem. Que é, por exemplo, e isto acontece muito tipicamente nesta focalização do propósito em termos profissionais, é as pessoas já não se sentirem que aquela camisa que vestiram assenta na sua pele. E isso, a um nível mais profundo, algumas pessoas sentem mesmo, em especial mulheres, isto acontece mais no feminino, pelo menos na minha experiência, sentem mesmo que estão a mudar de pele. Como a serpente. Como a serpente que periodicamente muda de pele. Não é? Ou como a pomba, que periodicamente... a águia, que periodicamente tem de desfazer o seu próprio bico para que emerja um novo e mais poderoso mecanismo de se alimentar. Não é? E, portanto, ambas estas metáforas, a serpente por um lado e a águia por outro, apontam por dimensões muito importantes da nossa própria experiência de vida. No caso da serpente, o sentirmos bem na nossa própria pele e algo que nos represente em termos daquilo que é a nossa manifestação para o mundo e algo que também tem a ver com a forma como gerimos os limites entre nós e o resto do mundo, que a pele serve precisamente para isso. A pele é um limite face ao nosso sistema corpóreo, face ao resto do mundo. E quando nós sentimos que não estamos muito bem na nossa pele, simbolicamente, é um símbolo de que algo nos nossos limites e na nossa forma de interagir com o mundo está a precisar de ser renovado e de ter uma nova forma de se expressar. Não é? Uma nova película que quer emergir. E essa película tem a ver também com a nossa própria autoestima, com a forma como os outros nos veem, não é? Com os encaixes em que nos querem fazer, os papéis que nos querem associar e que nós podemos querer ou não transmutar, mas podemos sentir que não temos a força suficiente ou que não temos a coragem suficiente para o fazer, ou não temos as possibilidades, não temos os meios, os recursos. E claro, isto leva-nos muito para precisamente o inverso daquilo que é suposto. Mas quem nunca caiu nesse lapso? Se focar naquilo que não tem, daquilo que não é, daquilo que não pode, em vez de olhar precisamente para aquilo que tem, para aquilo que é, para aquilo que pode, ativar a dimensão da gratidão mais do que a dimensão precisamente da ausência, e que por outro lado posso associar da escassez, da consciência da escassez. Então andar num permanente jogo, de andar em busca da sua própria cauda, sem perceber que a cauda faz parte de si, sem perceber que essa abundância é a essência de que se é, sem desbloquear os níveis de percepção que permitem que essa abundância se revele. E aqui, obviamente, ou não obviamente para muita gente, mas a realidade, antes de acontecer na matéria, antes de ser vista na matéria, é uma realidade que deve ser compreendida nas dimensões mais intangíveis da vida, e é por isso que é tão importante a questão da sensibilidade. Não é? E é por isso que é tão importante a questão de mantermos uma praxis, por assim dizer, um termo que eu gosto, que basicamente tem a ver com um conjunto de preceitos que são renovados e revisitados em ato, não é? E que podem envolver hábitos, rituais, métodos, procedimentos, formas de estar que são ativadas em recorrência e que cada vez mais nos ajudam a darmos um passo adiante, rumo à direção em que sentimos intuitivamente que queremos estar, mesmo que não vejamos com muita exatidão para onde é que estamos a ir. E, portanto, fazer isto, na minha opinião, é precisamente aquilo que nos permite avançar na direção
das tais mudanças e revoluções súbitas acontecerem. Porque nós, neste tipo de processos, mesmo articulando jornadas de acompanhamento profissionalmente, como eu faço, tendo um conjunto de etapas estabelecidas ou estações em que podemos acompanhar a pessoa de A a Z, trabalhando sobre um conjunto de arquétipos que já devolveram resultados comprovados ao longo de centenas, para não dizer milhares de anos, e unindo-lhes também vários tipos de saberes, que podem não ser só os saberes ancestrais, mas também os saberes mais recentes e mais atuais, de várias áreas, para quem faz este tipo de condução, para quem faz este tipo de orientação, é muito importante nunca perca a consciência de que está sempre a lidar com o mistério. Porque cada um de nós é um mistério. É um mistério. E podemos entender o ciclo de vida humana, que todas as vidas sem exceção, salvo se forem interrompidas abruptamente numa dessas fases do ciclo, que todas as vidas humanas passam por um conjunto de etapas, não é? E nós sabemos isso. Nós sabemos isso. Sabemos que temos a infância, temos a adolescência, temos a maturidade, ou a idade adulta, e depois temos a velhice. Não é? E estas 4 grandes estações da vida, tal como que têm vibração e ressonância, claro está, com o modelo natural das estações do ano, nós sabemos, não é? Que temos a primavera, o verão, o outono e o inverno, e que estão precisamente associadas a estas etapas que eu acabei de falar. Por sua vez, obviamente, a primavera está associada à infância, depois temos o verão que está associado à adolescência, o outono associado à idade adulta e o inverno associado à velhice. E nós também encontramos isto na expressão do nosso próprio propósito, não é? E claro, nós sabemos que quando acontece, quando este ciclo que estamos a falar em geral, mas depois também tem ciclos dentro de ciclos, por assim dizer. Portanto, tem outros microciclos dentro das etapas, e dentro da própria expressão do propósito de vida existem, novamente, repetições desses ciclos. Já falámos noutras transmissões a respeito. E o que acontece aqui é que, claro que o momento das revoluções propositadas é um momento primaveril do nosso propósito, em que, de repente, aparentemente, do meio do nada, começam a despontar várias formas, várias expressões que refletem o nosso propósito. Não é? E obviamente, quais é que são as mais tradicionais? Um novo emprego, um novo negócio, uma nova atividade, uma promoção, uma nova forma de fazer as coisas, um novo projeto, uma nova obra, um novo livro, seja o que seja que vá expressar de uma forma distinta, de uma forma mais além do que aquilo que estava a acontecer, aquilo que é a nossa essência, a nossa expressão autêntica. Não é? E nessa altura, obviamente, determinadas expressões fica claro que tiveram todo o lastro de um processo duradouro, persistente por trás. Outras nem tanto. E a essas, muitas das vezes nós chamamos de sorte. Muitas das vezes nós chamamos de calhou a estar na altura certa, no momento certo. Não é? E pode haver um fundo de verdade nisso, evidentemente. Pode haver um fundo de verdade, calhar estar no momento certo, na altura certa, e a coisa certa acontecer. Agora, o que também pode acontecer é que, na realidade, passa a redundância, o que está a acontecer é que não estamos a considerar, por não estar à vista na nossa percepção, ou pelo próprio processo que produz aquele resultado, ter uma espécie de caixa negra lá encaixada, que esconde tudo o que está a acontecer para aquilo que está agora a aparecer no ecrã se manifeste dessa forma, não é? E, portanto, o que está a faltar é transparência. Está a faltar é transparência ao processo. Está a faltar entendimento ao processo. Inclusive para algumas das questões que a gente pode associar, mesmo chapa 5, por assim dizer, na questão da sorte. Como, por exemplo, ganhar uma herança, ou ganhar 1 euro milhões, ou seja o que seja. Não é? Porquê? Porque não estamos a perceber não estamos a perceber uma relação de causa e efeito que ali está associada. Mas este tipo de eventos que nós não podemos controlar, eu sugiro que retiremos da equação aqui. E que não... Porque, de facto, não há muito que a gente possa fazer para que eles aconteçam. O que eu sugiro que tragamos, de facto, e que tenhamos bem presente na equação aqui, é para aquelas revoluções, aquelas situações que nós gostávamos de mudar profundamente e que tivesse uma culminação o mais radical possível para melhor nas nossas vidas, é que a gente percebesse
com a maior clareza que seja necessária, como é que vamos, como se diz na literatura anglo-saxónica, conseguir o ownership do processo. Como é que vamos entender o processo? E aí, agora sim, recomendo-te, desafio-te, convido-te, melhor dizendo, proponho-te que penses então no conceito mais abrangente de revoluções. E que podemos pensar então quais as consequências que a vivência do nosso próprio propósito pode ter na transformação coletiva, na transformação social e até económica, política e ainda mais além, humanitária e planetária. Não é? Para pegar na escada, nos níveis do propósito, não sei se te lembras, tu que tens seguido estas transmissões, em especial tu, Julieta, porque de facto eu já falei aqui várias vezes nessa questão, e o que eu acho é que, de facto, faz todo o sentido agora pensarmos em revoluções. Revoluções é, de facto, resolver as coisas na origem. Ir à raiz e entrosar aquilo que tem de ser entrosado para que a nossa vida, de facto, possa despontar. E mais do que aquela mentalidade de extirpar o mal pela raiz, a mentalidade de combate com a natureza, aquilo que eu sugiro aqui é que tenhamos uma mentalidade de nutrir o bem pela raiz, a mentalidade de plantar no mais perto da origem tudo aquilo que codifica uma semente que vai fazer despontar os resultados que a gente precisa na nossa vida. E então aí as soluções superficiais são substituídas, são adentradas, como também se pode dizer, por outras soluções que são mais estáveis. E quais é que são as soluções que são mais estáveis? São todas aquelas que temos vindo aqui a falar. Soluções dos hábitos, aquisições de competências, reconhecimento de capacidades, dessas mesmas competências, de dons, de talentos, com os quais nos dá prazer e é-nos natural servir os outros e o mundo, não é? Respeitando e permitindo o ciclo do retorno aconteça, sabendo que se estamos a servir o mundo, estamos a servir os outros, e se estamos inseridos num sistema ecológico e numa dança o mais plena possível, pelo menos em procura, em busca, com tudo o que é, com as pessoas que servimos, com o meio onde nos inserimos, com o contexto onde estamos integrados, que vão haver movimentos de retorno que vão nos permitir que continuemos a servir e a entregar a nossa dádiva. E, claro, podemos usar a nossa cognição, a nossa imaginação para planear e prever essas possibilidades, mas mais ainda para imaginar, para soltar essas possibilidades, enriquecer a visão destas possibilidades, mas de uma forma desapegada, de uma forma solta, acreditando que o melhor pode mesmo vir ter connosco, sem o queremos forçar, sem o queremos entrincheirar, por assim dizer, que é o reconhecimento de facto que se temos um sonho de mudança, ou uma intenção de mudança, ou uma vontade de mudança, é porque em alguma outra dimensão essa vontade, esse sonho, essa intenção já existe. E portanto, se já existe, eu não vou estar a desejar que exista. Eu reconheço que já existe, numa perspectiva, num paradigma de abundância, eu reconheço que já existe a minha nova carreira, já existe a minha nova situação profissional, já existe aquela nova posição que eu gostava de ter, aquele novo negócio que eu gostava de participar, aquela nova obra que eu gostava de criar. Já existe, se eu o sinto. Eu só tenho a de clarificar ainda mais a visão disso. Fazê-lo de uma forma solta e deixar simplesmente que essa minha vontade, essa minha intenção, esse meu desejo me orientem na direção de clarificar a visão de que já existe. Como é que eu posso clarificar a visão de que já existe? Como é que eu posso cada vez mais me associar a essa realidade, deixar que essa realidade venha até mim, para então o esforço, ou o esforço não, a entrega, o compromisso com a ação, ser cada vez mais fluido e livre na criação dessa nova realidade que pode ser revolucionária na minha vida. E claro, e porquê é que eu estou a convidar o termo revoluções aqui também? Outra razão. Quanto mais abrangente, quanto mais convocadora do bem maior, não só ao nosso serviço, como ao serviço de todos e de tudo o que é,
mais é a boa vontade que o universo tem para nos dar para usufruto, para gestão, para investimento, para aplicação, os recursos, os meios, os relacionamentos, tudo aquilo que nós podemos precisar para que essa visão se transforme em realidade. E então, sim, depois desta base, deste paradigma, em que eu reconheço que eu estou, na verdade, a tentar é clarificar a minha visão, a tentar ampliar a minha visão ainda mais para aceitar aquilo que já é e a respeitar os tempos naturais em que isso acontece. Então, numa base, num paradigma de abundância, então sim, vou muito mais facilmente continuar a trilhar, a dar os passos que eu preciso. É o quê? É adquirir mais competências para poder, de facto, protagonizar aquela parte da manifestação que é importante que eu protagonize, e então vou buscar, muito bem, é fazer, interagir, é entrar no tipo de relacionamentos, muito bem, vou entrar nesse tipo de relacionamentos, vou à procura desse tipo de pessoas, contactos, circunstâncias que vão poder gerar benefício para todos, inclusive para os próprios. Portanto, é muito importante esta questão de todas as partes serem beneficiadas. E o mais importante é, vou continuar em recorrência a revisitar os sinais, a sensibilidade que me mostra a expressão mais autêntica daquilo que eu sou, que depois vai expressando em todos aqueles conceitos que nós sabemos. Interesses, paixões, vocações, serviço, aprendizagem, contribuição. Como é que cada um desses ingredientes do propósito pode encontrar o seu próprio tempo nessa receita propositada que estamos a deixar que venha à luz do dia em prol de tudo o que é. Então temos uma praxis, e eu já repeti isto várias vezes, inclusive em outras transmissões, em que temos uma praxis que então abre espaço para, número 1, uma conexão o mais profunda à presença e a tudo o que é em cada momento. As práticas contemplativas e meditativas, seja de oração, seja de meditação com atenção na respiração, seja vipassana, seja quaisquer outras que tenham, seja de qualquer tradição, práticas que respeitam, nutrem a dimensão do espaço em nós, na nossa percepção, no nosso reconhecimento. Então essas práticas vão abrir cada vez mais a nossa capacidade de nos conectarmos cada vez mais de nós, abrir cada vez mais espaço, tempo e atenção para canalizar-nos, colocar-nos, como diria Fernando Pessoa, põe tudo o que és no mínimo que faças, em prol da construção desse propósito. E agora vejo aqui o teu comentário, Julieta. Obrigado mais uma vez por o fazeres. Sinto que o universo conspira em subornar-nos nas nossas revoluções. Um dos meus exemplos foi quando mudei para Londres, depois de manifestar essa intenção nos meses antecedentes. Sim, a sensação durante esse período foi de intensa sintonia. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Eu diria que estarias a ver algo que fazia sentido para ti, que estaria eventualmente até já codificado na tua alma, que estaria já codificado na tua própria essência, do teu próprio caminho, do teu contrato sagrado que traz esta vida, do teu propósito de vida, não é? Portanto, no teu processo de cocriação estavas a esculpir essa estátua, não é? Essa obra, mudança para Londres, não é? E estavas então, ou se quiseres usar outra, a escrever a tua própria história, respeitando esse anseio que estava a vir à tona, através de ti, certo? E, portanto, aqui este processo de geração de revoluções, na verdade, a revolução é apenas o trecho final de um processo de evolução, no seu melhor. Porque no seu pior nós já sabemos qual é que tem sido, penso eu que já sabemos, qual o sentido tem sido atribuído às revoluções no seu pior. Tem sido um sentido que não respeita o melhor dos valores humanos ao longo da história. Com muito poucas exceções, e mesmo essas muito poucas exceções têm momentos em que houve coisas que poderiam não ter acontecido. Como, por exemplo, pensar na Revolução Política de 25 de Abril de 1974, aqui em Portugal. Em que tem sido, mesmo uma revolução mais ou menos pacífica, houve pessoas que perderam a vida.
Portanto, é claro que não foi nem de perto nem de longe como aconteceram com outras revoluções na história, e podemos pensar em várias. E há múltiplos exemplos dessas revoluções que foram bem mais disfuncionais, sangrentas, com mortes, com atos horrendos praticados em nome de basicamente uma mudança nos detentores das expressões de poder que ali estavam codificadas, nomeadamente económicas e políticas. E, portanto, não, a nova revolução, a revolução propositada, a revolução que parte da expressão autêntica daquilo que é, não acontece à custa de ninguém, mesmo daqueles que possam oprimir essa expressão do propósito. Não pode ser assim. Caso contrário, é o caso típico do ativismo que se converte no inimigo, por assim dizer. Que é, à conta de tanto combater aquilo que eu não concordo, eu transformei-me naquilo que eu não concordo. Eu transformei-me naquilo que eu critico. Eu sou o espelho do que estou a combater. Eu estou a lutar contra mim mesmo. Na verdade, estou a lutar ao espelho. Estou a lutar contra mim. Não tenho a noção disso porque o mundo, neste jogo lila, como diziam os hindus, nesta complexidade imensa, que projeta outras formas para fora de nós, e portanto eu consigo atribuir identidades ao político A, ao empresário B, ao sistema C, e vou lutando contra moinhos de vento sem me dar conta de que é isso que está a acontecer. E, quer dizer, para ter exemplos disto, basta estar nas redes sociais. Não é preciso ir muito mais longe. Ou então basta olhar para nós mesmos. Basta olharmos também ao espelho nos momentos em que nós próprios o fizemos. Eu posso, Júlio, também olhar para os momentos em que eu o fiz. Portanto, sem estar aqui a pôr-me num patamar que de facto não me pertence. Agora, o que há diferenças evidentes é qual é a recorrência e a consistência desse tipo de comportamentos nas vidas de cada um de nós. E aí, claro que sim. Claro que há diferenças. Mas, e portanto, é isto. É isto. Já está codificado na própria expressão, revoluções propositadas. Eu não gosto de fazer abusos da interpretação etimológica, que também acontecem no desenvolvimento humano, e há algumas caricaturas sobre isso, não é? De abusos na interpretação das origens das palavras para, entre aspas, levar água ao moinho dos argumentos. Mas penso que não é assim um pecado tão grande dizer que na própria palavra revoluções propositadas, na verdade o convite é um convite a que possamos olhar para a dimensão mais profunda das revoluções, perceber que antes podemos fazer um percurso inverso antes do R das revoluções, olhar para as evoluções, e mais do que no plural, o plural expressa aqui, ou pode expressar, o respeito pela singularidade de cada um de nós e pelos ajustes individuais que só cada um de nós pode fazer, não aplicar um sapato de tamanho único, dizendo revolução propositada, um sapato de tamanho único para todas as mudanças que a gente queira fazer, não é? Mas reconhecendo uma base comum. E uma base comum é precisamente perceber o que é necessário para que aquela visão, aquele arquétipo daquilo que eu quero criar, seja descarregado para começar em protótipo, algo que eu possa testar com comportamentos, com atos, para ver se funciona ou não funciona, e o que é que funciona melhor, o que é que não funciona tão bem, o que é que pode ser ajustado, e o que é que mesmo imperfeito deve ser ativado, e vamos avançar para a frente assim, depois logo se vê. Por um lado. E por outro, ter a confiança, a persistência para esperar que haja um momento de singularidade, um rasgo que muitas vezes é o que é necessário. Muitas vezes não sejamos... É o que é necessário. É necessário uma consumação ou um parto que ponha cá para fora qualquer coisa completa em si mesma, que pode ser revolucionária para as nossas vidas. E nós não sabemos exatamente. Ou podemos não saber, dependendo do que é que andamos a construir e a criar. Certo? E portanto é esta a minha sugestão para hoje, para ti. Se não tens mais nenhuma questão ou mais nenhum comentário, eu só te posso agradecer mais uma vez. E vejo agora o teu comentário, Marisol, bem a tempo, eu já ia preparar-me para encerrar. Na própria evolução há enormes revoluções, sem margem para dúvidas. O próprio termo revoluções também aponta para revolver profundamente. Revolver é remexer, não é? Profundamente na caixa negra dessa realidade que estava a devolver determinado tipo de resultados mais visíveis, mas que nós não estávamos aí, de facto, ao cerne da questão, e então
É preciso descer lá abaixo. E é preciso ir ainda mais lá abaixo. E daí, às vezes, a importância do bater no fundo, não é? Que está implícito num processo de involução. Porque, na realidade, em termos técnicos da ciência espiritual, na realidade, um processo de manifestação é um processo de involução. E como é um processo de involução, o que acontece é que às vezes, antes de ir para cima, tem de bater ainda um pouco mais em baixo. O que acontece é que, será que não nos podemos questionar como é que estamos a bater em baixo? Será que esse bater em baixo não pode ser um bater em baixo a nível de aprofundar a nossa consciência amorosamente, com menos fricção, com menos sofrimento, com menos atrito? Não é? E muito obrigado pelo teu comentário, Marisol. Essa é que é a questão que está aqui. Podemos fazer isso com menos atrito, ir mais abaixo com menos atrito e depois poder subir de uma forma que de facto já tem então essas minerações que nós fizemos, essas pepitas que fomos buscar lá bem ao fundo, não é? Às entranhas da terra, por assim dizer, não é? E isso acontece muito, em especial nos processos chamados de noite escura da alma, que são processos tremendos, que nos fazem perder a fé, ou podemos não perder a fé, mas perdemos o contacto com essa dimensão do divino que nos ampara e sentimos-nos desamparados. Agora já não. Tipo, agora é só uma crença na minha cabeça. Deus é só uma crença na minha cabeça. Isto acontece quando já passamos por alguma experiência de transformação e o universo então põe-nos à prova para irmos ainda mais fundo, encontrar recursos que de outra forma não iríamos encontrar. Não é? E então há uma certa dramatização do próprio processo, há uma dramatização da própria jornada, e aqui já estamos a entrar na essência, na significação, já estamos a ir ainda mais além da questão da praxis enquanto tal, e estamos a usar a nossa faculdade amorosa, criativa, a permitir que o universo a expresse através de nós, para então podermos a continuar a avançar e superar as dificuldades que podem ser bastante extremas até, no caminho de quem possa atravessar um processo desses de noite escura da alma. E portanto é o que me ocorre comentar aqui a respeito do teu próprio comentário, Marisol, e muito obrigado, da própria evolução. Há enormes revoluções, é um excelente complemento às ideias que já foram aqui faladas e trazido do comentário da Julieta também. Que a ideia que trouxeste agora, Marisol, tem mais a ver com a parte das profundezas, ou pelo menos a forma como eu associei a ideia da Julieta mais à forma à dimensão das altitudes, por assim dizer. E é o perfeito casamento entre estas duas dimensões. Que na realidade são, ou podem ser vistas de uma mesma maneira, mas vão por direções distintas. Porque uma vai mais pela direção da idealização e outra vai mais pela direção da experiencialização ou pela experiência. Não é? E foi agora um excelente acrescente final. Obrigado mais uma vez. Eu não sei se há mais algum comentário ou não. Eu vou-me preparar para encerrar. Por hoje é isto. A ideia fundamental que eu gostava de sublinhar, penso que está sublinhada, a questão. Ok, agora vejo aqui mais um comentário teu, Marisol, concordo plenamente, daí ser propositada na convicção que se for mesmo ao fundo que permita, se não for mesmo ao fundo que permita o meu nível de consciência e grau de sonho, não há nada a fazer, pelo menos para mim, que me dê uma real experiência, que me dê a profundidade que realmente me realize. Ok. Eu aqui a única coisa que comentaria também é atenção à identificação. À identificação com algumas dimensões da profundidade que nos podem gerar algumas ilusões. E como é óbvio, só tu poderás saber se faz ou não sentido para ti. Eu vou transmitir o que me ocorre que seja válido. Ok, a nível da experiência. Mas vai ser válido para o que eu vou dizer. A questão do apego ou desapego face à questão da experiência e manter uma qualidade reflexiva que nos permita avançar a par e passo com aquilo que está a acontecer, seja o bom, seja o mau,
sem determos a nossa marcha, sem determos o nosso caminhar. Mais do que aquilo que seja necessário para aceitar plenamente essa realidade, lidar com ela. E retirar, fazer a colheita dos seus frutos, por assim dizer. E era isto. Por agora estamos e ficamos. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença, pela tua participação aqui. Sim, tu participaste. Em especial, claro, à Julieta e à Marisol. E amanhã vamos ter mais um ângulo. Hoje foi a 60ª transmissão. Amanhã vai ser a 61ª. E o nosso ângulo amanhã é abrir caminho. Como abrir caminho para a plena expressão do nosso propósito, seja qual seja a perspectiva que a gente considere. Abrir caminho, o tema da transmissão da manhã. Até lá.